Olá, como estão? Um dos problemas da crítica, muitas vezes, à psiquiatria biológica é que muitos críticos querem fazer acomodações. E o argumento da antipsiquiatria não é denunciar os abusos da psiquiatria biológica, seja institucional, seja na sua história, seja com a indústria farmacêutica, com marketing mentiroso, com a forçação de barra de uma epistemologia falaciosa. Mas o argumento fundamental da antipsiquiatria é mostrar que a psiquiatria é um abuso. Não que ela é legítima, porém tem alguns abusos. Não, ela é um abuso. Então, quando eu leio alguns autores que fazem uma crítica, mas querem fazer acomodação, eles caem já na rede das falácias e de uma epistemologia falsa. Por exemplo, vou ler aqui para vocês um livro que é para ser uma crítica. O autor, deixa eu pegar aqui para vocês, ele, ele é um repórter investigativo do New York Times, inclusive ele ganhou um prêmio, ele ganhou o prêmio Pulitzer Prize como um repórter investigativo, que até criou, isso tem um filme que eu não sei qual é o nome, que ele expôs as sérias conclusões mentais, cerebrais dos jogadores do futebol americano, da NFL, né, dos Estados Unidos, onde é um gigante financeiro, um gigante poder político e financeiro, futebol americano, e ele denunciou os problemas cerebrais que davam com as batidas dos jogadores, e que isso fazia com que muitos deles tinham uma sua vida abreviada, não só pela morte, mas por problemas que deixavam a vida praticamente impraticável, e era em função do jogo do futebol americano. Quando ele expôs isso, a mídia, políticas, financeiros do futebol americano foram para cima dele, ameaçaram ele, dizendo que ele ia acabar com um sonho americano. Esse mesmo repórter, isso deu um filme muito legal, esse filme, né, baseado na reportagem dele. Ele agora fez um livro sobre denunciando a nação do TDAH, Children, Doctors, Big Pharma and the Making of an American Epidemic. Então, como que as crianças estão sofrendo nas mãos de psiquiatras, da grande indústria farmacêutica, para torná-los doentes, para fazer uma epidemia de TDAH. Ele fala ali nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele é um crítico. Ele é um crítico das práticas psiquiátricas. Porém, na primeira frase que ele abre o livro, ele diz assim, vou ler para vocês. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é real. Não deixe ninguém dizer o contrário. O menino que corre freneticamente em torno de casas e ruas movimentadas pode colocar em perigo a si mesmo e aos outros. Uma menina que não consegue nem por 2 minutos sentar e ouvir seus professores não aprenderá. Um adulto que não tem concentração para preencher um formulário de seguro de saúde com precisão falhará nas exigências da vida moderna. E aqui eu já parei de ler. Claro, eu estou lendo o livro, né? Mas aqui no momento que eu comecei, eu já parei, porque aqui já várias confusões aqui. Ele aceita a confusão. Ele define que é real um certo tipo de comportamento, né? Então, ele define que um menino que corre, pessoas não prestam atenção, adultos com pouca atenção, meninas que não podem aprender, são comportamentos reais.
Bom, até aí tudo bem. É só abrir os olhos da cara, olhar, enxergar e ver esse comportamento. Até aí nenhum problema. Mas é que daí o rótulo dado a esses comportamentos, como o TDAH, já não são mais da esfera da objetividade, mas da interpretação. Para serem objetivos, se são médicos, deveriam ter exames objetivos para provar isso, e não tem. Então, esses rótulos são interpretação. Essas etiquetas são interpretações. E nem tudo o que existe como interpretação no pensamento existe no real. Se o TDAH, rótulo TDAH, fosse médico, deveria ter um exame objetivo mostrando especificamente esse problema no corpo. Não tem, não existe. Há uma teoria dos neurotransmissores, mas ela é fraca, ela é reducionista. Ela não serve, o tanto que não tem um exame para provar. Então, se isso é uma interpretação, é uma opinião. Se é opinião, não tem estatuto de conhecimento com C maiúsculo, muito menos de verdade com V maiúsculo. Se é opinião, outras formas de interpretações podem ser vistas a partir desse comportamento que é real. Por exemplo, a filosofia clínica vai olhar cada tipo de comportamento de cada ser singular e descrever a sua estrutura interna singular a partir desse comportamento. Essa é uma nova forma de enxergar, de interpretar, digamos assim, aquele comportamento. Então, não é uma verdade. Dá para ele dizer assim, esse comportamento existe? Existe. Então existe TDAH? Não. E isso é um salto lógico. Isso é uma falha epistemológica. Isso é a adequação que muitos autores tentam fazer. Não, 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 existe, só temos que olhar diferente. Não, não existe. Não existe. Ah, mas se o comportamento de uma menina que não para 2 minutos sentada, ela não vai aprender. Ela não vai aprender nessa escola. Ela não vai aprender nessa cultura de ensino arcaica que se traveste de moderna e continua em 1960. Também tem aí, aceito por ele nessa primeira frase do livro, o determinismo comportamental, que as psis aceitam. Ah, se ele fizer assim agora, lá no futuro. Nós já vimos, já falei para vocês aqui, que esse tipo de pensamento, de raciocínio, é o pensamento científico natural, das ciências naturais, onde através de algumas regularidades que elas descobrem fazendo suas experiências nos corpos e na matéria, elas conseguem determinar o comportamento futuro desse corpo e dessa matéria. Então, a partir de certas referências que temos de regularidades, podemos prever o que vai acontecer no futuro. Isso é o determinismo. Mas, embora nós humanos sejamos corpos, estejamos dentro, de repente, da taxonomia da matéria, nós não somos só matéria, nós somos uma pedra. Não somos um astro, um buraco negro, uma estrela. Não tem uma fórmula matemática ou física que possa definir o nosso futuro a partir dos dados que temos hoje da nossa existência. Porque nós temos algo chamado consciência, pensamento complexo, seja o que vocês queiram dizer, espírito, o que vocês queiram dizer. Isso muda tudo. Não podemos usar o raciocínio científico das ciências naturais para o comportamento humano e para as relações humanas. Então, não somos determinados por nossas pulsões inconscientes. Mesmo que haja, mesmo que exista, é uma interpretação, isso é uma interpretação. Mas vamos aceitá-la. Mas não quer dizer que determine nosso futuro a partir disso. Isso é só uma opinião psicanalítica, não é uma verdade. Há outras formas de encarar o ser humano. Então, o início da antipsiquiatria, do argumento da antipsiquiatria, é a dúvida cartesiana
aquela que duvida de tudo, mas não a dúvida sobre o real. Nós não duvidamos, a filosofia clínica não duvida do sofrimento humano. Não põe em questão que as pessoas não sofrem, que elas não têm ansiedades, que elas não prejudicam a si mesmas e aos outros. Isso é fato. A dúvida cartesiana antipsiquiátrica é sobre as interpretações psiquiátricas desse real. Isso é que é falacioso. A junção desse comportamento visível, dessa interpretação e opinião, é que nós temos que duvidar. Essa junção de um conceito interpretativo e um fato do real é falacioso, é errático epistemologicamente. É isso que nós duvidamos. É disso que nós colocamos em xeque. Não de que não há sofrimento, mas de que um rótulo que se coloca não define o real, não dá conta do real. É uma interpretação do real. A oncologia, por exemplo, ela trata de doenças no âmbito do câncer. A cardiologia, trata de doenças do âmbito ou disfunções do coração. A dermatologia, disfunções ou doenças da pele. A oftalmologia, doenças ou disfunções dos olhos. E a psiquiatria não trata de nada. Ela não é médica. Não existe doença psiquiátrica. Isso é uma invenção. É um rótulo colocado nos comportamentos humanos para criar um âmbito de mercado, no qual é só deles, porque eles não são médicos. O comportamento humano, mesmo que eles deem rótulos, bipolar, TDAH, o que quer que seja, o comportamento humano não é, não é doente, nem disfuncional. Aliás, ele só pode ser disfuncional, comportamento humano, a partir de uma avaliação ética, moral, sociológica, antropológica, política. Só nesse contexto a gente pode dizer que o comportamento é disfuncional, em função de certo contexto histórico, social e de padrão ético daquela comunidade. Mas isso não é médico. Comportamentos não ficam doentes, nem são doentes. Porque a área do comportamento humano não é médico. Ainda mais sem lesão cerebral. Uma pedra não acorda. Né? Pois ela não dorme. Uma árvore não se cala, porque ela não fala. Um comportamento não fica saudável ou curável. Não é curável, porque não é doente. O máximo, só o que pode dormir acorda, só o que pode falar se cala, só o que pode ficar doente se cura. Isso não tem nada a ver com o comportamento humano. O máximo que nós podemos falar ou nos aproximar do comportamento humano com o termo doença é por metáfora. Como no sentido que nós dizemos por aí, às vezes, que a economia está doente. Isso é uma metáfora. Mais que isso, é forçar a união de categorias heterogêneas como se fossem uma só, homogêneas, e não são. Essa junção do real com a interpretação não é um fato, não é objetiva, é interpretativa, é social, política, financeira, mercadológica. Não tem nada a ver com o nosso viver humano. Mas então, se a psiquiatria não é médica e trata de comportamentos, qual é a categoria que ela se coloca, então? Em todas as outras. Ética, moral, social, antropológica, política, econômica. E é sob esses prismas, essas categorias, que a antipsiquiatria enxerga a psiquiatria. Vê a atividade psiquiátrica sobre isso, sobre uma atividade que tem um cunho moral e ético,
sociológico-político, de engenharia social, de estatuto de verdade para fazer engenharia social, antropológica, política. Só olha aí. As big pharmas e os seus bolsos cheios de pesquisadores de universidades e até políticos, como qualquer grande instituição capitalista, compra as pessoas para vender aquilo que eles querem. Futebol não faz isso. A FIFA não é um antro de corrupção. Instituição capitalista, normal. Big Pharma é a mesma. A psiquiatria é a mesma coisa. E é sobre essa ótica que ela tem que ser olhada. E não sobre médica. Não tem nada de médico. Não tem prova sobre isso. Então, quando a antipsiquiatria olha a psiquiatria a partir dessas categorias, ética, moral, sociológica, antropológica, política, econômica, social, ela está tentando fazer o quê? Desmascarar esse personagem, tirar esse véu que nos querem nos fazer de ignorante para que enxergue o que eles querem que a gente enxergue. Para que apareça por trás desse véu, essa nuvem de enganação, o verdadeiro espantalho que é a psiquiatria biológica. Espantalho epistemológico, falacioso, de ações médicas que não são. Vai aparecer por trás disso o que é? Isso. As más intenções, os erros grosseiros, a ignorância ativa de saber que não é, mas finge que é, não quero saber. Tudo acaba em poder e dinheiro. Está dentro do espectro capitalista. Então, não é com a saúde dos outros que a psiquiatria está preocupada. Senão iria mais fundo na própria pesquisa das suas práticas, que alguns fazem, alguns psiquiatras fazem. Eu falei em outros vídeos do Daniel Carlett, um psiquiatra que teve dúvida de fé a respeito da psiquiatria, e muitos hoje estão tendo essa dúvida de fé. E estão tentando sair desse véu de ignorância, enxergar o real por trás dessa ilusão. Esse movimento é muito grande, graças ao movimento antipsiquiatria, que, embora marginal, não deixa de existir e dá a sua opinião a respeito desse erro categorial entre o real e a interpretação do real. Como se essa interpretação fosse única, real e verdadeira, médica e científica. Então, uma coisa também é esses psiquiatras, jornalistas investigativos, que estão denunciando a psiquiatria biológica como um abuso, não só as práticas abusivas, mas ela, enquanto existência, é um abuso. Tem outros aí que estão no caminho, que estão outros psis, outras pessoas, pesquisadores, que são ingênuos ainda a respeito disso. Então, a ingenuidade natural é uma coisa, mas à medida que a pessoa vai tendo mais contato com a psiquiatria biológica, como psi ou como pesquisador, no meu entendimento, se fosse sério, deveria parar de fazer os macaquinhos de botar a mão nos olhos, no ouvido e na boca e começar a ir fundo nas suas pesquisas e ver o outro lado da moeda, que está aí para todo mundo ver. Só não tem a força de marketing e publicidade que tem a psiquiatria biológica. Mas se vocês forem na internet, se vocês quiserem ler alguns autores de psiquiatria, vocês vão ter uma lista enorme de várias áreas. Então, o argumento da antipsiquiatria, fundamentalmente, é um argumento da dúvida cartesiana do todo que aparece, não do real, mas é a dúvida cartesiana a respeito da explicação do real. E esse real a partir do comportamento humano, enquanto médico, enquanto biológico, enquanto determinista, enquanto reducionista. Se, por exemplo, eles adoram fazer a comparação da insulina, tomar remédio psiquiátrico, mesma coisa que tomar insulina para diabetes. Adoram essa comparação, que é uma falácia, uma bobagem, não resiste a dois pensamentos em cima dela.
ela já se desfaz, que são duas categorias completamente diferentes. Mas vamos lá. Então, eles adoram esse argumento. Então, vou trazer ele de novo, mas agora sob outra perspectiva. Uma pessoa toma insulina para diabetes. Então, ela traz um rótulo, uma etiqueta. Diabético. A sociedade olha essa pessoa como pior, como menos, como errada, exclui só de olhar para essa pessoa, ou se ela disser que ela toma insulina para diabetes? Não, né? A priori, não. Quantas e quantas pessoas no mundo têm uma vida normal, podem se dizer diabéticas, não vou comer que eu sou diabético, não vou comer esse doce. E ninguém faz cara de horror para isso. Porque é indiferente. A pessoa tem uma doença objetiva, está tratando dela para o resto da vida, mas tudo bem, viver uma vida normal. Agora, se alguém chega para você e diz assim, eu tenho TDAH, esse rótulo já mostra que você tem um problema, que você está errado, que você é esquisito, que você é falho. Quando a pessoa diz que é depressiva, bipolar, ela está dizendo, e se ela acredita nesse rótulo, e se vê a si mesma a partir desse rótulo, ela está o tempo todo dizendo para ela que ela é falha, que ela é esquisita, que ela tem que melhorar, que ela tem que ser consertada, que ela está quebrada, que o cérebro tem um problema, que ela é doente, disfuncional. Esses rótulos carregam, a priori, um julgamento moral negativo, que nem pecado original no cristianismo. É uma marca que nasce que não tem como tirar. Tem, porque isso não é uma revelação divina, o TDAH. Não é uma força natural, não é por natureza. Não tem nada que determine que assim seja. É um rótulo de uma psiquiatria biológica que está inventando uma doença para ganhar dinheiro em cima de vocês. Esse rótulo traz já, todos os rótulos da psiquiatria trazem já um julgamento moral a respeito da sua vida, do seu ser, do seu comportamento. Aí não, mas veja bem, isso é para aliviar a sua dor. Porque se você sabe que seu problema é físico, então você não precisa se responsabilizar. Pior ainda, porque trata o comportamento separado do desenvolvimento ético, do desenvolvimento das virtudes, separa o desenvolvimento, o aperfeiçoamento moral da própria pessoa, retira dela a autarqueia, o autodomínio, a autonomia, para vender psicoativo e intoxicar as pessoas. Não tem por onde olhar que a psiquiatria seja alguma coisa boa. Nenhum argumento que ela dá efetivamente é um argumento humanista. Então, o combate à antipsiquiatria, à psiquiatria, da antipsiquiatria, é isso, é um combate de uma dúvida cartesiana hiperbólica, geral, no sentido da existência da psiquiatria enquanto ela é hoje. Não estamos combatendo os abusos. Ela é um abuso. Socialmente, juridicamente, interfere na vida das pessoas, diz como tem que cuidar, criar seus filhos, com quem tem que ficar, através das escolas. O maior centro de poder psiquiátrico são as escolas. Não vou dar um número porque não sei, mas pelas leituras, grande maioria do CDH vem da onde? Escola, né? As escolas são o maior centro de poder, de pressão para o diagnóstico de TDAH. E elas não estão nem aí, ó. Se fazem, não, isso é um problema nosso, temos que dizer o que vemos. Para quem já tem uma interpretação malévola do ser humano, é ótimo dizer o que vê, né? Por que as escolas não colocam dentro delas formações para compreender o ser humano de outra forma? Humanizar o seu olhar. Bom, esse é um geral, né, do argumento da antipsiquiatria, da não acomodação, da não aceitação de acomodação entre o comportamento e a existência de rótulos
como TDAH, bipolaridade, todos esses. Denunciar a psiquiatria como um todo, em todas as suas vertentes, em todas as suas frentes. Para que o ser humano possa, apesar de todas as suas dificuldades, de todos os seus sofrimentos, jamais perder em si mesmo a sua autonomia, a sua autarquia. Não quer dizer ser sozinho, quer dizer fazer com outros. Mas como uma insulina para diabetes, sem ter um julgamento moral a respeito disso. Todos temos nossos limites, todos temos nossas dificuldades na extensão da vida. Não tem nenhum mais errado que o outro em comportamento, a não ser que a gente possa fazer isso de questão moral. Mas em questão psiquiátrica não tem, porque isso não é médico. Um fígado pode funcionar melhor do que o outro, porque há uma questão objetiva, uma funcionalidade objetiva no fígado, coração. Podemos dizer que um funciona melhor que o outro. Podemos dizer isso do comportamento, a não ser que nós cerquemos o comportamento de avaliações éticas, morais, sociológicas, antropológicas, políticas. Isso não tem nada a ver com medicina. Muito bem, se quiserem dar um like no vídeo, compartilhar, fiquem à vontade, ajuda a passar a mensagem da antipsiquiatria adiante. Se têm dúvidas e gostariam de que comentasse algumas questões, só deixar ali nos comentários que, dentro do possível, eu vou fazendo mais vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.